my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. Boa noite, nossa audiência maravilhosa. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Não, o pessoal Boa sabe noite. que a gente grava à noite, né? Vocês não precisam ser tão assim, então... Não, a gente às vezes grava seis Vamos fazer de da conta, manhã, né? cara. Vamos ser sinceros. Estou aqui com o nosso Limonete aqui, né? De plantão aqui junto comigo aqui, né? Nesse mais novo episódio do nosso Limonada de Limão. Estou aqui novamente com meus grandes amigos. Ele faz barulhinho. Olha aí. Eu não sabia que ele fazia barulhinho, cara. Que legal isso. Pra tu ver que ele não brincou ainda suficientemente com ele. É né? verdade. Tá né, conhecendo, cara? estão se conhecendo ainda. São Eu sou o tantos Eduardo. bichinhos de pelúcia, né? É. Eu sou o Eduardo Duda Esmanioto, né? O cara dos bichinhos de pelúcia. Né? Executivo há bastante tempo, mas estou aqui com meus amigos. Monge executivo. Monge executivo. Eu sou o executivo e tu é um monge, né, Felipe? E estou aqui com meus grandes amigos e profissionais incríveis, né? O meu amigo Felipe, né? Felipe Schmidt, né? O grande, aquele ser nórdico, né? E estamos aqui também com o meu amigo Gilney Barui Silva, né? O nosso designer de marcas, né? E o Felipe é o nosso estrategista de plantão. E a gente está muito feliz porque, cara, já são alguns episódios. Sim. 14, 15, 13, a gente perdeu a conta, inclusive. Perdeu a conta. Legal. Mas tá sendo Temporada longa essa, hein? Eu Temporada achei longa. interessante, né? Exato. Foi rápido esse tempo aí, né? É, esse E ano passou recentemente me rápido. perguntaram, mas cara, qual é o objetivo de vocês? Eu disse, a gente tá, na verdade, curtindo a jornada. A gente não tá muito preocupado com o objetivo, Exato. né? Essa jornada, tá nos fazendo muito bem. Legal. Né? De estar aqui podendo trocar nossas ideias, falar um pouco de asneira às vezes, como a gente faz também, né? Eu em especial. Falar né? coisas que a gente precisa falar e a gente não tinha um momento Precisa certo falar. pra falar. Né? Exatamente. Eu tô aqui por um objetivo muito simples, né? Que é o meu objetivo de vida. Falar. Não, que é escutar as pessoas, porque falar não fala quase nada. Então eu venho aqui, eu escuto antes dos outros, só Olha, isso. quem né? acompanha esse programa sabe que ele fala muito. Fala. Não, mas aqui é vocês me pontual, forçam a né? falar, né? É. Me forçam a falar, Inclusive, me forçam a falar. isso vocês já sabem, né? Recentemente, um dos nossos ouvintes, que é um grande fã nosso, né? E é um cara que está ouvindo todos os nossos episódios, ele falou, cara, o nível de inteligência do Junei é impressionante. Os dois são inteligentes, tu e o Felipe. Mas o Junei é fora da curva. E calado ele mostra uma inteligência Calado, também, ele né? mostra É isso inteligência. aí, eu acho que é isso que ele quis dizer. Mas muito obrigado. Muito O obrigado. Silêncio dos Inocentes, inclusive, o nome do nosso parceiro agora. Mas bem, a gente está entrando nessa fase final dessa nossa temporada 1, né? E aí os nossos limões começam a ficar um pouco mais ácidos. Eu espero que hoje a gente realmente traga alguma coisa que gere um pouco de polêmica aqui, né? Opa. Então eu queria saber de qual de vocês dois é que tem o limão mais polêmico para iniciar essa batalha. Vai com o Junei aí. O Junei acho que tem um bem polêmico aí. Uma Vocês pergunta. acham? Eu acho que o meu limão é polêmico. Acho que sim, acho que tem. Eu esqueci qual é o teu limão, então tá tudo certo. Então vamos lá, então. Espreme. Vamos lá, então. Deixa eu lembrar aqui qual é que é mesmo. Opa. Tela azul. Lembrei aqui. Não é Apple, é Microsoft. Deu tela azul. Kernel, É o Vista Kernel 32. Só alguns Meu Deus, o Vista. Só alguns vão saber o que é, né? O Kernel 32, né? Não, eu tive uma experiência, né? Melhor tem ela quase que semanalmente. Cuidado com os detalhes íntimos aí, tá vendo? Tive uma experiência. Está sendo gravado. Né? Quase que diariamente, né? Eu uso um supermercado, uma rede de supermercados da nossa região aqui. Opa. E ele tem um slogan. Tá? E o slogan deles é prazer em fazer você feliz. Isso serviria para vários negócios também. Tá? A gente falou num outro episódio sobre slogans que servem para outras Sim. coisas. Esse é um deles. Sim, Esse é um deles, né? o da Unimed, aquele é o dos fofoqueiros, né? Esse aqui Nossa já vida seria é cuidar de da sua. Fazer você feliz. Só que tem uma coisa interessante, né? Me chama a atenção que as pessoas que estão trabalhando nesse supermercado, elas não são, ou pelo menos não demonstram Estarem felizes. Elas não leram o slogan. nenhum pinguinho de felicidade. Estar felizes. Tá? Isso me incomoda. Porque eu sou um cara que eu chego nos lugares, Tu é feliz. bom dia, né? Boa tarde, como é que tu tá? E eu acho que tem outra E coisa. as pessoas, elas não me respondem, Felipe. Sim. Não me respondem, Acho né? que tem outra coisa que o Junei está querendo dizer, é o seguinte: a gente gosta de dar o nosso dinheiro para negócios que
que, de certa forma, não gerem só salários, né? Mas que gerem ambientes legais que as pessoas estão trabalhando. A gente se sente melhor, né? Eu acho que até suaviza um pouco a questão de gastar o dinheiro, né? Parece Claro, que exatamente. tu gasta o teu dinheiro ali, mas tu sente que tu tá apoiando um negócio que é interessante para os outros, né? E a minha pergunta tem a ver com isso, tá, Felipe? Né? Se a gente consegue mudar uma marca de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada a gente colocar um slogan, né? E esse slogan só ser um slogan bonitinho. Ele tem que ter... Não é legítimo. A gente tem que perceber isso... Não é prática. Exatamente. A gente tem que perceber isso na experiência com a marca. Tá? É a história do Best Place to Work e, na verdade, as pessoas saem de lá loucas de felizes quando saem, né? Essa pergunta é interessante, né? Porque eu acho que parte de um pressuposto que branding é um banho de loja. Branding é tu pegar um monte de legalzice, como o Ismanioto gosta de falar, botar num liquidificador ali, bater com um monte de tendência Só embalagem. e coisa interessante e derramar em cima da marca. Ah, olha só, agora nossa marca é mais querida, mais interessante, mais conectada, né? Mais contemporânea, mas não tem nada a ver com o que a marca é de É fato. a velha história do vinho alemão, aquele Liebenfrau Milch. Liebenfrau. Que era a garrafinha azul bonita, né? Sim. E o vinho, meu Deus do céu, era igual tomar um vidro de perfume Era doce. o pórtico da cidade que nós falamos Nunca no outro tomei programa. perfume, tá? Mas eu acredito que deve ser uma Lembra? sensação parecida. A história dos pórticos das cidades, né? Tu A cidade usando bonitinha, paletó, que é um né? assunto que depois eu vou trazer aqui também sobre lugares. beleza. Sobre lugares, né? Ah, achei que era beleza. Eu posso falar com propriedade sobre isso, né? Não é todo mundo que pode. Mas eu acho que tem muito disso, sabe? É imaginar que branding ou, sei lá, construir marca é algo que vem de fora para dentro. É tu deixar a marca mais atrativa sem que isso mude alguma coisa da estrutura do negócio, que mude a forma da atitude das pessoas ou aquilo que tu está gerando de valor para os teus clientes. E é um erro, é um equívoco. Isso é efêmero, né? Porque isso dura nunca muito vai, pouco, né? Isso nunca vai funcionar. É por isso que muitas marcas acabam... A gente fala muito sobre isso, né, Felipe? Elas acabam mudando de slogan, né? Sim, trocam de roupa. A cada 6 meses, Precisam né? trocar de roupa logo. Ou troca a estação, eles trocam de As slogan pessoas também, descobriram né? que eu estou contando uma mentira. É o que tu descobriu Claro, lá. claro. Tu descobriu isso. E aí tem um contraponto aqui que... eu não sei se vocês chegaram a ler o livro do fundador das Zappos, que é Satisfação Garantida, se não me engano, esse é o nome, tá? E aí ele conta uma experiência, porque não sei se vocês conhecem, a Zappos é um e-commerce de Que foi calçados, vendido né? para a Amazon depois. Que foi vendido para a Amazon, né? E uma dos objetivos do fundador era justamente proporcionar um bom atendimento ao público, né? E ele, numa dessas experiências que ele teve, ele foi justamente testar se estava funcionando realmente aquilo que ele fazia, né? Ele tem A alguns... história da pizza, né? Ele tem algumas coisinhas interessantes, assim, né? Que questão de entrega rápida, né? De devolução. Sem custo, se né? dizia na época que era impossível vender sapato pela internet. Que as pessoas Sim, nunca sim. comprariam sapato na internet. E a gente está numa região que é um polo calçadista, né? E a gente até hoje escuta isso ainda. Tinha esse né? paradigma, né? Isso aí não vai funcionar nunca. E aí, então, a experiência que ele teve foi justamente... Ele chegou no hotel, que ele estava estava em um evento, ele chegou no hotel e quando ele chegou no hotel já estava fechado a parte do restaurante do hotel e tal, né? E ele resolveu, ao invés de ligar para uma pizzaria, ele ligou para a própria Zappos, né? E disse, olha, eu quero que me entregue aqui uma pizza, né? E aí a atendente, prontamente, ela foi lá, pesquisou um telefone lá de uma pizzaria, fez o pedido, e aí no final ela só disse, olha, a sua pizza está chegando aí em alguns minutos, mas é importante só que tu entenda que a gente não trabalha com isso, né? A gente trabalha com comércio eletrônico de calçados, né? E ele, então, concordou, né? Mas a pizza foi entregue para ele. Então, quando tu coloca um objetivo, quando tu coloca uma definição da tua marca, um posicionamento, aquilo tem que estar impregnado Na tua equipe. na né? tua equipe. Exato. Porque senão não adianta nada. Vai ser só aquele discurso da boca para fora, né? Exato. Usando a analogia do limão, né? A gente está aqui num programa que fala tanto de limão, né? Eu costumo dizer, se a nossa marca tem a essência de um limão, por mais que a gente evolua, a gente nunca vai ser um Cabernet ou um Merlot. A gente não vai se transformar num vinho. A gente pode virar uma limonada, nós podemos virar um suco, nós podemos virar uma caipirinha. Whisky.
uísque de limão, né? Não tem, né? A gente vai conseguir só evoluir naquilo que a gente já tem na nossa essência, aquilo que já está no nosso DNA, aquilo que já está presente, que a gente vai explorar, que a gente vai elevar, mas a gente não consegue fugir muito daquilo que a gente é. E por isso que esse branding que vem de fora para dentro acaba sendo uma mentira. Porque alguém foi lá e disse para essa rede de supermercado, olha, cara, vamos fazer o seguinte, vamos falar de felicidade. As pessoas querem ser felizes, né? Vamos falar de felicidade. Só não fizeram nada na empresa. Empresa triste. Eu lembro que tinha um Carrefour na cidade, e lá no Carrefour os caras picharam, né? Pintaram no muro do Carrefour, na frente tinha um muro, os caras pintaram um bonequinho, aqueles, né, com uns tracinhos só, e na perninha tinha uma corrente com uma bola de ferro amarrada, e tinha uma frase: eu era livre antes de trabalhar aqui. Que marca. Meu E tava, Deus do céu. tava lá na sede, né? Ou seja, lá numa das lojas do Carrefour, isso aí. E tu entrava lá e tu imaginava, bom, o que eu tô ajudando aqui a prosperar, né? Que tipo de negócio é esse, né? Então eu acho que tem que ter muito cuidado quando a gente vai comunicar alguma coisa externamente, se aquilo realmente é uma verdade, ou aquilo é só uma frasezinha bonita para pegar alguma tendência ou uma legalzice, né? E aí tem uns detalhes interessantes, né? Ao contrário dessa marca, uma vez eu estava no... É uma rede local aqui, né? Apesar de já ter, eu acho que, se não me engano, tem em São Paulo o Bourbon, né? Ah, sim. Não sei se é o Bourbon lá ou é Zafari, né? Não é Zafari. É Zafari? Zafari, Bourbon Mas são é da shoppings. mesma... É da mesma... E o hiper é Zafari. Eu estava no supermercado do Bourbon, hipermercado do Bourbon. E quando... Que verdade seja dita, é um belo hipermercado, né? Belo. Né? E eu naquela correria, né? Não peguei carrinho, não peguei nada e estava por lá com uns 3 ou 4 produtos. Nisso passou um atendente, chegou na minha frente com um cestinho para mim e me entregou. Sim. São detalhes que fazem diferença, né? Sim. É isso que é a construção de marca. Exato. Né? Ali teve um treinamento. Né? Não foi do nada a escolha do Com eles houve profissional. um caso também, teve uma época que nós éramos muito frequentes compradores lá no Bourbon em Novo Hamburgo. Cara, eu e a Juliana. Aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Juliana... Minha esposa. Ah, sim. E... Porque ela trabalhava em Novo Hamburgo. Não, é bom. É que tem muitas pessoas que começam a nos acompanhar a partir de agora. Tu já citou. Minha né? esposa maravilhosa, Algumas vezes, Juliana. mas... E ela trabalhava em Novo Hamburgo na época, então ela vivia no Bourbon. Sim. E aí tinha alguns produtos que ela queria que não tinha no Bourbon. E aí o que ela fez? Um dia ela foi ao gerente e disse, olha, eu gostaria de ter tal produto aqui, porque eu realmente não encontro. Deu cerca de 2 semanas, cara, após isso veio o gerente e disse, eu lembro que a senhora falou comigo sobre tal produto. Tem. Tá aqui. Aquela experiência do... O cara lembrava. Do 2 semanas depois, de bairro, ele lembrou da fisionomia dela. Sim. Levou ela até a prateleira. Levou quando estava no mercado e disse, temos o produto agora. Então isso faz muita diferença. Duvido que isso estava escrito em algum manual de conduta, né, que isso tinha algum treinamento, mas é a cultura... A cultura né, tá que faz impregnada, parte daquilo. Né? Exatamente. E aí mas aí a gente pensa, são grandes empresas, né? Lembrei agora de um senhor que vende, né? Tu deve conhecer aqui, numa sinaleira, ele vende docinho, salgadinho, de manhã. O nome dele é Rogério. Lamentavelmente eu nunca comprei nada dele porque ele não aceita Pix ou não aceita, né, não aceita cartão. E tu não quebrado sem dinheiro. O Gilney nunca anda com dinheiro. Eu não ando com dinheiro faz Tem 2 muitos caras, anos. o Amado Batista e o Gilney não andam com dinheiro na carteira. Eu não ando, faz muitos anos que eu não vou em banco. Eu tô nesse grupo Eu também. não vou em banco faz muitos anos, não ando mais. Só que todos os dias que eu passo por ele conversa comigo com uma gentileza. Na esperança, e o balãozinho aqui, esse FDP vai me comprar um dia. Conta uma história, né? Agradece pela... mas o que eu quero dizer com isso é que, apesar de eu não ter comprado com ele, eu tenho vontade de comprar dele. Eu vou te dar R$50 no final desse Não, episódio para comprar. Usar só para isso. Amanhã Só tu pra... comprar. Ele merece. Não, mas é verdade. Ele está construindo a marca dele. Ele está fazendo um trabalho que não tem num estabelecimento que deveria ter. Tá? Então, essa questão da pessoalidade, desse envolvimento. Né? E uma coisa que a gente falou num episódio anterior, que é como é bom ter concorrentes, né? Como é bom ter inimigos, porque aí tu eleva. É muito ruim quando somente um está nesse nível de serviço e às vezes pode se acomodar, né? Não tem ninguém ali encostando e
te obrigando a ir para frente. É que é uma coisa interessante. Exatamente, né? Interessante mesmo. É um cuidado. E nesse autosserviço, a gente observa no Brasil, sobretudo, uma grande explosão num modelo de autosserviço, né, de baixo nível de serviço, justamente priorizando preço. Tem um pouco a ver com a situação econômica do país, a situação econômica da população, que são os atacarejos, os atacados. Mas será que é né? só isso também, Felipe? Porque tem uma questão, acho que, das pessoas estarem cada vez mais introspectivas, especialmente nos grandes centros, né? Tá, mas vamos lá. Nós né? moramos em uma província Exato. onde Sítio com luz, né? Exatamente, onde há uma cultura de a gente estar confortável em um ambiente onde a gente é conhecido. Pois é. Né? Pois Vídeo, um mercadinho onde a gente faz compras que eu conheço o dono, e se eu esqueci a carteira, o cara anota, Sim. tu vai pagar depois, mas essa não é a realidade. A realidade dos grandes centros, o cara É vive de outra. São Paulo, vive em São É Paulo, outra. as pessoas elas se protegem, na verdade, através do anonimato. Então, Claro. esse tipo de atendimento do autosserviço facilita isso. Exato. Tu é mais um, ninguém sabe quem tu é, Exato. e tu passa Tu não desapercebido. precisa nem passar mais no caixa, tu vai Exato. lá e paga no self-checkout. Então, né? então esse é o contraponto. Tu consegue administrar a tua vida sem ter muita interferência ou necessidade de ter relacionamento com outros, porque tu não sabe quem é o outro. Exato. Nós sabemos quem são os outros porque estão muito próximos em Sim, cidades pequenas. cidades pequenas, Agora, em cidades grandes, isso pode ser um ponto Agora, difícil. Eu acho que uma coisa interessante que é importante, que a gente não falou, mas que tem tudo a ver, né? Com o posicionamento da marca do Bourbon, que é economizar é comprar bem, né? Então, o Bourbon, quem não conhece... não vende preço ele barato. Não né? vende preço barato, Não né? vende preço. Muito E aí, embora o comprar- muitas coisas têm preço competitivo, melhor inclusive do que alguns que se vendem com o melhor preço. Mas aí Verdade. o que eu estava provocando justamente, no momento que muitos dizem eu vendo mais barato, tá faltando alguém para colar e ser esse concorrente que leva para cima toda a proposta. Né? Tá faltando isso. E o economizar é comprar bem, a gente falou, eu acho que em outro programa também sobre isso. Ele reflete um pensamento que a gente ouviu desde que a gente era pequeno. A gente ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, que o barato sai caro. O barato sai caro. Lembra? Quem compra barato demais acaba tendo que comprar 2 vezes e gastar 2 vezes. E o economizar é comprar bem é justamente essa face da moeda, né? Que já está presente no nosso imaginário. Por que eu vou me arriscar, né? Para que eu vou lá comprar lá, então? Né? Obviamente que isso tem, né? Você está disposto a fazer isso. Existe a limitação. Às vezes o cara não tem realmente para pagar um pouco mais. Né? Exatamente. É o caso dos pneus chineses, né? Exato. Alguns amigos meus, fui lá, botei o pneu, o cara ele custava metade Sim. do que o XY lá, cara, tipo lá o Michelin. O que deixa mais caro. o que deixa a gente um pouco desconfiado às vezes é que o cara tem um carro determinado Sim. com uma Não. tecnologia embarcada Eu já e põe o pneu chinês. Eu vi uma X4 que é uma coisa que com pneu chinês. que pode te deixar na mão num momento crítico, né? Exato. Uma frenagem. Num dia de chuva. Só que daí é o seguinte, daí o pneu dura 1/4 da vida útil de um Michelin. Ele custa metade e ele dura 1/4. Ou seja, que economia estúpida essa. É né? a matemática que não funciona. Em uma X4. Pasme. Sim, estão falando de um carro importado. É. Mas, Felipe, conte-me mais sobre o seu limão. Boa. Vou trazer um tema aqui que também vai conectar com uma dica de um ouvinte nosso, né, de um espectador bem assíduo, por sinal. Eu recentemente voltei de uma viagem de turismo, né? Acho que vocês aí sabem. Fantástica né? viagem. Parabéns. É curioso. Belas fotos, inclusive. É curioso isso, porque Belas muitas fotos. pessoas quando... Para quem não segue o Felipe, né, não sei se tu libera assim, seguidores para te adicionar Só na tua libera rede para social. conhecidos. É só para conhecidos, Só pra mas ele esteve no Alasca, pessoal. É. E aí quando eu falava, incrível. que eu ia para Alasca, assim, tu tá louco, cara? O que tu vai fazer lá? Tu vai passar frio, tu vai congelar, né? Impressionante. E aí a gente vê como Tinha ursinhos lá, mas não eram de pelúcia. não eram de pelúcia. Eu até tentei trazer um de pelúcia pro Ismani, mas não coube na mala. E aí a gente vê de um lugar que tinha tudo para dar errado, né? Se a gente pensar no Alasca, fica num polo, é gelado, tem terremoto, Restrição de recursos naturais. restrição, uma paisagem difícil para fazer qualquer tipo de deslocamento, né? Fica num canto do mundo. E o lugar é um exemplo de turismo e consegue proporcionar turismo para quem gosta de trilha, para quem gosta de alpinismo, para quem gosta de pesca esportiva ou de pesca para comer de cadeirinha. exatamente, peixe selvagem. guarda-sol. Tem turismo de luxo, tem turismo mochileiro, né? Tem para todos os gostos de vida selvagem, que se tu quiser, tu curte isso. Para quem gosta de cruzeiro, quem gosta de trem, quem gosta de pegar Até para morrer, né? Tipo, Nós vamos falar sobre isso depois. McCandless. O motorhome, né? Ou seja, tu tem possibilidades inúmeras num lugar que tinha tudo para ser um lugar esquecido, né? No mundo, né? Um lugar tipo assim, ninguém vai para lá porque é muito difícil. E aí eu conecto com um tema que eu queria trazer para vocês.
como o Alasca consegue construir marca, né? Como marca de turismo, marca de destino, e a gente que tem tanta possibilidade, tanta diversidade, falando aqui do Brasil, né? Nós temos a Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos o Iguaçu, nós temos 8.000 quilômetros de praia. Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Exatamente. Nós Gramado. temos cidades e regiões com tanta diferenciação possível e a gente não consegue construir marca. Não consegue construir marca porque o Brasil aí tem lá 3, 4 milhões. Quando bate recorde é 6 milhões de turistas ano. Turistas internacionais. Que não é nada. Não é nada. E grande parte deles são argentinos, que estão aqui do lado, E só quantos são atravessam no a Alasca? fronteira. Quantos são no Alasca? Não pesquisou. Não, o Alasca tem 3 milhões, mas aí conta os americanos junto, né? Não é só turismo sim. internacional. Que ali né? tá Né? na- O tá Canadá, perto da fronteira, sim. exatamente, com a fronteira com o Canadá e Estados Unidos. Então, o que faz com que nós não tenhamos símbolos, nós não tenhamos ativos, a gente não sabe trabalhar isso, né? E aí vem em conexão com o tema que o Rodrigo de Barros, amigaço nosso, que acompanha o nosso programa e foi meu colega de ESPM, trouxe, né? Que é o azeite de oliva. Né? O azeite de oliva talvez seja uma vocação que está sendo descoberta agora no Brasil, tardiamente, né? E tem uma explosão de marcas agora surgindo. Obviamente que marcas que ainda precisam ser conhecidas e reconhecidas internamente antes de ser conhecidas Sim, externamente. Nem o gaúcho ainda conhece, né? Essas marcas, a nem maioria. o gaúcho conhece. Eu trouxe alguns dados aqui só para vocês saberem. Hoje, o consumo brasileiro, as marcas produzidas no Brasil, atendem somente 5% do volume. 95% do volume consumido no Brasil são marcas importadas. E o Ministério da Agricultura publicou um estudo, acho que questão de algumas semanas atrás, mostrando que 84% das marcas importadas que chegam aqui chegam com problema de classificação. Ou seja, está comprando uma coisa, dizendo Só que é um pelo- azeite só porque é extra virgem, mas não é extra virgem. Vou falar depois sobre essa questão Ou seja, dos nomes tu está comprando ali estrangeiros. o produto made in Spain, made Made in in Greece. Portugal, né? Ou seja, que são os grandes polos de azeite de oliva, acha que está comprando uma super marca, um super produto, e o produto não é aquilo que está dizendo que é no rótulo. Recomendação: os azeites gaúchos estão muito bem posicionados hoje, os azeites uruguaios muito melhores do que muito azeite italiano e português. Exatamente. Mas aí a pergunta, por que nós não conseguimos construir isso? Né? Algumas perguntas, quando eu dizia que era brasileiro no Alasca, né? Era, que língua vocês falam no Brasil? E qual é a moeda? É peso? É dólar? Que moeda que vocês têm lá? Ou seja, nós somos Capital Buenos Aires. Buenos Aires, né? ilustres desconhecidos. E às vezes o cara tá voando num avião que é olha o brasileiro, tamanho né? do Brasil, né? Tá, Olha o chegou tamanho no do- Alasca com um avião brasileiro, né? Um Embraer, Sim. voando no avião brasileiro e não sabe. Então, que dificuldade é essa, né? Por que a gente não consegue construir marca fora do sítio com luz, né? Fora do Essa nosso é uma cercadinho, grande né? pergunta. É uma grande pergunta, mas Que eu acho que grandes- ela não se responde com um item apenas, né? Que grandes marcas nós temos, ou que produtos nós somos reconhecidos no mundo? Talvez chinelos, né? A gente falou de Havaianas em outro programa. Espumantes, nós temos uma vocação incrível aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda não temos marcas reconhecidas globalmente. Ainda estamos no caminho de construir isso. Mas o que mais nós temos, né? A gente falou tanto da carne, produzimos tanta carne, mas não temos marca, né? Nós conseguimos também com perfumes, né? Tem uma construção de marcas aí, com marcas de perfume com a Natura, o próprio Boticário, que estão crescendo também, né? Mas tem outras Sim, mas marcas, né? mundialmente nós não somos reconhecidos por isso. É isso que a gente está falando. Sim. Mas eu acho que ele está dando aqueles primeiros passos, né? Mas eu acho que se a gente não fizer esse trabalho ainda de reconhecimento das marcas dentro do Brasil, vai ser mais Infelizmente, difícil nós somos reconhecidos ainda pelas mulheres. Né? Futebol. Cara, Que já era o melhor do mundo, né? Não samba, é mais. né? Samba carnaval, né? Que daí liga turismo sexual. Né? Cara, e a questão de futebol. Acho que um dos grandes E produtos... café. São 3 itens, porque na minha época de exportação participava de alguns esforços da Apex, antes dela ser Mas café como commodity, né? Sim. Não como marca. Não, antes de ela ser Não é marca, né? um órgão politizado, como virou agora, infelizmente. Mas na época até a gente teve alguns encontros com o Ministério do Comércio Exterior, né? Decepcionante. Os caras falam, não, vamos fazer uma semana do Brasil na Selfridges, cara, lá na Inglaterra, em Londres. A Selfridges é a maior Sim, loja de departamentos. departamento. É um ícone, né? Um ícone. Dentro da Inglaterra. E aí os caras, não, a gente vai fazer a Semana do Brasil. E nós todos, cara, muito felizes, né? Falar de Empolgados. design, das marcas brasileiras, enfim. Os caras dizem, aí todo dia a gente faz, no final do dia, a gente entra com as mulatas, com o samba e serve caipirinha de graça. Caipirinha é outra. Literalmente eu tô Reforçar o falando. estereótipo, Eu disse né? assim, ó, vocês devem ter merda na cabeça. Eu falei isso numa reunião lá em Brasília.
Eu disse, vocês são um bando de idiotas. Eu disse, nós estamos aqui lutando para apagar a imagem de amadores, né, de um país que só exporta turismo sexual, né, e importa os turistas para isso, né, e ainda continua isso muito fortemente. Até num assunto que a gente falou sobre coaches, no último episódio eu vi, tem 2 coaches americanos, ditos coaches, né, que ensinam os caras como pegar mulheres. Eles recentemente fizeram uma excursão ao Brasil para testar os ensinamentos. Se funcionava. Imagina, se funcionava. Imagina. Mas essa continua sendo a nossa imagem, né? Aí tu vai perguntar qual o motivo disso, né? Para mim está muito ligado à falta de capacitação das pessoas, né? Sim. Quando eu fiz o mestrado, cara, eu fiz mestrado há muito tempo e depois não estudei mais, né? E até eu pensei em estar retomando estudos e um cara me disse o seguinte, cara, vai fazer um ano sabático tocando música, interagindo com pessoas, que hoje tu vai aprender muito mais do que no ensino formal, e eu dou razão nisso. Depois de ter feito mestrado, óbvio, né? Que tu ganha uma caixa de ferramentas muito grande, né? E eu percebia que, assim, temas que a gente escutava falar, e eu lembro de ter comentado isso já, que temas de artigos de Harvard da década de 60 eram novos no Brasil aqui em 2000. Sim. Então, assim, a falta de capacitação das pessoas leva para que a gente... eu vou criar um produto. Eu vou começar a fazer limões de pelúcia. A gente pensa em vender aqui na feirinha do artesanato de Campo Bom. O cara dos Estados Unidos, ele já pensa assim, que mercados mundiais que eu vou poder atingir. O cara já nasce internacionalizado. Aquela divisão de mercado interno e mercado externo não existe. Não existe. E é interessante que isso vem do século XIX para o XX, né? Se a gente pegar a Procter & Gamble, a Johnny Walker, que a gente falou de whisky aí, sim, a Coca-Cola já pensava em mercado global na época. Isso nós falando de 1900, cara. Final do século... Imagina a logística, né? Eles podem não ser 1800 para 1900 em geografia, como de fato não são. Sim. Mas quando se fala de business... Eu lembrei de outra marca. Eu casualmente eu gosto muito de peixe e tal. E estava no interior do Alasca, onde não é tão comum encontrar peixe fresco. E eu fui cair numa peixaria, né? E o cara era muito engraçado, né? O cara tava lá afinando a guitarra dele no meio da peixaria e me convidou para comer peixe com ele e tal. E aí ele perguntou se eu era um local ou se eu era de algum outro estado, né? Achou que eu era americano. E aí eu disse, não, eu sou brasileiro. Pô, tava bem teu inglês, então. O cara não me deixava falar, na verdade. O cara falava demais. E aí eu disse assim, brasileiro? Brazilian Jiu-Jitsu. Sim. Isso aí tem uma incrível. Sim, Grace, a família Grace. Isso é uma marca que foi construída, claro que inicialmente com os Grace, depois com os outros lutadores que vieram depois deles, que construíram uma marca internacional. Hoje tu vai no mundo... Tu vai no Havaí, vai no Alasca, vai em qualquer lugar do mundo, tá lá Brazilian Jiu-Jitsu. E os caras botam lá Grace Academy. O cara é parente lá de 8º grau e o cara virou Grace. É que a família Grace é grande. É grande. Não, mas eles têm, né? Eles têm uma rede de academias, né? Exato, E aí construiu marca. Eu não sei se eu contei isso num outro podcast aí, mas eu vou ter que falar essa história. Que eu lembro do Herbert Viana. Contei essa história ou não? Não me recordo. Que o Paralamas do Sucesso, quando começou a fazer shows internacionais aqui na América Latina, tocar na Argentina, na Colômbia, no Equador, no Chile. Eles tiveram uma fase... Cantaram em espanhol, né, inclusive. E aí falaram pro Herbert, cara, que legal, cara, construindo uma marca internacional, né? O Paralamas desse. Não, o Paralamas não é marca internacional, não. Eu disse, como assim? Não, a gente toca aqui, nos nossos vizinhos e tal. Daí ele contou uma história que ele estava dirigindo o carro, isso foi antes do acidente, dirigindo o carro pelo interior da Escócia e ele passou embaixo de um viaduto e no viaduto estava pichado Sepultura. Ele disse, isso é marca internacional. E era uma banda brasileira que fez sucesso dentro de um nicho muito específico, obviamente, né? Heavy metal, mas que fez sucesso global. Como marca de calçado. Existem 2 marcas de calçado internacionais que são brasileiras, que é Melissa e Havaianas. Ponto. Os outros ainda são nomes... São players que estão São nomes em caixinhas, em palmilhas e em marcas ali. Mas são nomes, não são marcas, efetivamente. Exatamente. Aqui, se a gente parar para observar, né, a nossa serra aqui, quanta coisa tem para aproveitar ali, né? Nós temos a cidade de Gramado, que é conhecida nacionalmente, né? Mas... E o queijo, né? A cachaça. Nós temos, inclusive, clientes, né? Um cliente nosso que é... mas aí a briga é feia, tá, Junei? Aí a briga é feia. Eu lembro de um francês... começa a tomar mais corpo agora. Eu lembro de um cliente nosso, o cara era francês, estava trabalhando no Brasil como executivo, ele disse assim, Felipe, vocês não têm pão, nem tem queijo aqui.
Porque a bem. briga é outra. fato. A briga é outra. É outro. Né? Outro tamanho. A gente acha bom. Os caras olham e dizem, cara, vocês não sabem fazer. Vocês estão 200 anos atrasados em relação a gente. Concordo, mas tem Né? vários tipos de marcas, né? Exato. Tu Não. tem vários tipos de marcas. Tu não vai Mas eu concorrer acho que de igual para igual com... O que nós temos que pensar é o seguinte, Junei. O que hoje nós estamos igual para igual? Eu falei do espumante, né? A gente está falando do azeite de oliva aqui, que era o caso inicial que a gente está falando. O que são os produtos hoje que a gente poderia dizer assim, ó, a gente briga. A gente briga com o melhor do mundo. A gente só não tem a marca, mas o produto a gente tem. E a gente só precisa construir a marca, que é difícil. Mas aqui a gente pode apostar, porque a gente vai garantir que vai entregar aquilo. Cerveja artesanal também, né? É uma que está despontando já há alguns anos, que está sendo construída. Talvez até a questão do azeite de oliva ele esteja justamente nesse início assim, que aconteceu com a cerveja artesanal, né? Um boom, né? É. Que a barreira de entrada, por exemplo, para o azeite de oliva é muito menor do que abrir uma vinícola. É muito mais barato, é muito mais fácil tu começar uma marca de azeite de oliva do que começar uma vinícola. Eu ganhei um azeite de oliva de uma das franqueadas da Luz da Lua. Ela nasceu no Líbano, mas veio quando criança para cá. E a mãe dela, obviamente nascida lá também, eles começaram a ter o plantio das oliveiras, né? Sim. E eles estão fazendo azeite de oliva. E ela mandou para mim. Caramba do céu, impressionante. Aliás, para quem não conhece, a fronteira do Rio Grande do Sul está virando um grande polo disso. Né? Livramento ali virou uma região Sim, que polo é o de mesmo produção. microclima do Uruguai, né? Exatamente. Se tu vai até Punta del Este de carro, muitas oliveiras, né? É impressionante. Só para te dar informação, nos top 10 rankings de países de turismo, não está o Brasil. França, Espanha, Estados Unidos, China, Itália, Alemanha, Inglaterra, México, Tailândia e Turquia. Tu colocou o México. Não figuramos. O México, se tu pegar só Cancún, ali a península de Cancún, que são 20 e poucos quilômetros de praia, tem mais turista internacional que o Brasil inteiro. 8 mil quilômetros de praia assim, contra 20 quilômetros. Países que são grandes territorialmente, né? A Tailândia é um país que é relativamente grande, né? O México é relativamente grande. China, óbvio, é muito grande, e Estados Unidos. França não é grande, Espanha não é grande, Itália não é grande, Alemanha não é grande. É questão da Europa, que Inglaterra são países pequenos que é fácil o trânsito, né? Sim, por exemplo, o turista internacional, né? Sim, vai mas chegar de trem lá. Sim, no Brasil tem que pegar um avião. Mas é uma questão seguinte, né? Se tu vai para qualquer um dos países desses, tu pega a França, Espanha, Itália, Alemanha, tu vai encontrar muito estrangeiro, não só do continente europeu. Tu encontra gente do planeta inteiro. Vamos falar com todas as letras. As pessoas não vêm para o Brasil por dois problemas centrais. Segurança e infraestrutura. Segurança e infraestrutura. Vem para passar trabalho, para ser assaltado. Sim, imagina tu vou visitar o Rio Grande do Sul aqui. Aí tu vai na fronteira, vai para a serra. Não tem como, né? Sem chance. A estrada ruim, perigosa. Não tem trem. A gente falando aqui de região rica, região da serra, né? O Junei estava citando só aí. se for um avião... Experimenta ir para Bento e Garibaldi, que é a região polo de fabricação de vinho, espumante. Vai ver como está a estrada. Caindo aos pedaços. Região rica. Falando de região pobre, região rica. Verdade. Mas, enfim, vamos conectar um pouquinho isso aí. A gente está falando assim, né? Esse dia eu estava pensando na questão dos idiomas, né? E a gente está falando de viagem, tu acabou não falando inglês lá porque tu não precisava, só pela tua beleza, né? Tu chegava, os caras achavam que tu era talvez um norueguês, um dinamarquês, né? Sim. Com essa aparência nórdica, imponente. Tá vindo de uma outra parte do polo ali. Rei, príncipe, uma coisa assim, né? Mas o quanto falar um segundo e um terceiro idioma é realmente necessário e qual a conexão disso com as marcas que vocês enxergam? A gente está falando de marcas que têm o potencial de saírem daqui, de se internacionalizarem, ou seja, de sair do sítio com luz, né? Então, o quanto realmente é necessário que nós todos tenhamos um segundo ou um terceiro idioma dentro da nossa cultura. Vou dar minha opinião, tá? Eu acho fundamental. E conheci várias marcas que estavam se internacionalizando que o dono não falava outra língua. Não falava. E às vezes tinha orgulho de não falar. Eu acho, de novo, né? Legal, o americano não fala outra língua. Só ele fala inglês, né? Aí é fácil, né? Sim. Agora pega um chinês que não fala inglês. Pega um chinês. A minha esposa teve um caso agora. 2 chinesas apareceram na empresa onde ela trabalha lá, querendo fazer negócio. Chegaram falando inglês. Não vieram falando em português nem chinês. Vieram falando inglês. Então é fundamental. Eu entendo que marca que tem a visão
precisa falar outra língua. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Não, eu concordo. Eu não tenho outro idioma, né? Eu tenho mais Tu ou tem o menos, gauchês? né? Eu tenho um pouquinho ali do... O Junei tem o idioma das imagens, que são universais. Mas eu percebo que é uma dificuldade, assim, e que eu perco oportunidades por causa disso. Tá? Talvez pela forma de ensino, eu aprendi de uma forma que não era adequada. Eu estudei em escola pública, né? Que não tinha inglês. O Até inglês- hoje não tem, né? E, Até infelizmente hoje está não cada tem, vez né? mais precário. E não né? tem português, eu acho, ridículo, hoje. Acho que não tem português. Não pode nem cobrar mais prova nem nota, né? E nem história. E eu sinto hoje que é uma dificuldade para mim, assim, em alguns momentos. Obviamente que eu tô tentando aprender inglês, né? Mas tô bem longe do que eu gostaria. Mas eu acho fundamental também. Eu concordo com o Felipe. Eu acho que é importante. Mas sabe que isso não é uma realidade exclusiva tua e isso é uma coisa que eu comento assim, né? Nós estamos iniciando o nosso processo de expansão internacional agora na Luz da Lua. Né? Abrimos em setembro, abrimos a primeira loja fora do país em Portugal. Né? Óbvio que Portugal é muito simples, né? Embora tenha algumas coisas que são pegadinhas, né? Na questão de idioma, nós precisamos sim traduzir campanhas e traduzir alguns materiais para o português de Portugal. Até para não dar problema, né? Mas obviamente é mais fácil, né, do que tu fazer uma tradução para inglês ou para espanhol ou para mandarim, enfim. E a gente tem nos planos expansões para outros países, né, onde naturalmente a língua, especialmente para manuais e para treinamentos, precisa ser inglês. E da minha equipe de provavelmente, ou assim das equipes todas que têm algum tipo de contato com os franqueados ou com licenciados, eu tenho 2 pessoas que falam inglês, que têm condição de se comunicar com fluência. As demais não têm. Óbvio que vão sobreviver com os apps, né? Mas o app não proporciona interação em nível pessoal, né? Claro. Que na verdade eu, como sou oriundo desse mercado internacional, tu constrói relacionamentos através da confiança. Exato. E a confiança, ela é extra business. Muitas vezes é tu falar sobre tua família, tu falar de hobbies, de gostos que tu tem, enfim. Tu adquirir conhecimento envolve relação 1 a 1. Não tem outro jeito. E um app não vai te ajudar a fazer exatamente, isso, né? Até foi contar uma piada uma coincidência muito grande. Eu fiquei numa casa em Fairbanks, que é interior do Alasca, e o dono da casa era o supervisor do programa de renda mínima do Alasca, que é um negócio que nós falamos. Que era a base do livro do Eduardo Suplicy. E eu saí falando com ele exatamente sobre esse assunto. Falei do Suplicy, obviamente que não citei o Suplicy, porque seria uma marca desconhecida, né? Só falei que era um político de esquerda do Brasil. E trocamos ideias sobre esse assunto, né? Que é uma coisa que eu jamais conseguiria falar se eu fosse depender de um aplicativo. Sim. Né? Não teria esse nível de influência. Mas daí eu já aproveito já até para destacar, cara, uma iniciativa que é da nossa empresa, de que obviamente nós temos um timeline de aproximadamente 2 anos até iniciar essa expansão para outros países de língua não portuguesa, né? E aí o que nós pensamos? Em vez de no futuro buscarmos profissionais, nós estamos iniciando já a preparação hoje das equipes. Gente, nós vamos falar outra coisa, né? As pessoas falavam do espanhol, né? Achando que no Brasil se falava espanhol. E aí eu explicava o Tratado de Tordesilhas, ia lá atrás, né? Explicava o Tratado de Tordesilhas e todos os países falam espanhol, exceto o Brasil na América do Sul. Todos os nossos vizinhos falam espanhol e as pessoas aqui não falam espanhol. Não falam espanhol. Tem as Guianas lá em cima lá que não, né? É que sim, mas que na verdade não são muito pequenos, né? Muito pequenos, não são representativos. Não estão nem na Comebol, né? Não jogam Libertadores. Não vale. Os nossos vizinhos falam espanhol, a gente não fala a língua dos nossos vizinhos. A gente não se comunica com quem está aqui do lado. Acham que o peroqueci peroquenô funciona ainda, né? Sim, cueca-coela. É absurdo isso, né? Mas enfim, essa questão dos idiomas, ela transcende aí, que vem uma das minhas pegadinhas que eu trouxe aqui, é de que muitas empresas, né, acabam adotando os nomes internacionais, cara, nas suas marcas. E aí eu fui pesquisar. Vai para os exemplos aí. De quanto isso traz valor. Se isso realmente traz valor. Né? E pasmem, achei um material muito interessante de 2 pesquisadores, eu até vou falar o nome deles aqui porque eu achei fantástico o material deles. Eles são da Universidade de Brasília, que é o Rafael Barreiros Porto e a Thalita da Silva Sawyer.
né? E eles escreveram sobre isso. E eles sim identificaram que utilizar um nome, especialmente em inglês, aumenta a sensação de exclusividade, né? Isso é mais ainda aumentado quando é mencionado o país de origem dessa marca. Então, eles fizeram testes utilizando, inclusive, Instagram, né? Isso foi feito na 2018. Né? Eles tinham uma marca de jeans fictícia, né? E aí eles usaram as comunicações. Era Audácia e... caramba, não era Audácia. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Então, eles tinham nomes em português e inglês. E em inglês, a Brazilian Original Jeans brand. E a percepção de valor das pessoas aumentava muito mais. Sim. Através do nome internacional. Eu sempre comento isso, né? A John John, que Audacity. que é uma marca... Audácia e Audacity. Exato. A John John, que é uma marca brasileira de jeans, de confecção. Muita gente não sabe que é brasileira. Muita gente pensa que é uma marca americana. Posicionaram como se fosse uma marca de fora, né? Exatamente. Sim, acha que é uma Abercrombie Fitch, acha que é daquela turminha. Que é uma diesel e tal. Ou seja, tu consegue a partir... E aí muita gente vai defender que é a visão do vira-lata, né? De achar que tudo que vem de fora, e a gente falou do azeite de oliva, que é um pouco disso, né? A visão do vira-lata. Vem o selo da Espanha lá e tu acha que é o melhor azeite de oliva do mundo. É um pouco disso, né? Que essa marca empresta valor por ter um selo de origem, né? De um país que é mais desenvolvido que a gente, né? E nem tudo que parece é, né? E aí a pesquisa acaba mostrando esses desvios de percepção, né? Que a gente tem. Mas aí tem algumas coisas bem interessantes também, né? Aqui eu fui pesquisar as top 10 marcas perdidas em traduções. Opa! Né? Os caras... E aí, um hotel já citado esse exemplo aqui, que é o da Pajero. Né? O Pajero é perigoso de falar nesse horário, hein? A Pajero, né? Pajero. E que teve que adotar diversos nomes diferentes, né? E aí, o próximo caso é da Mazda também, de automóveis. Tu não quer explicar um pouco, mano, sobre isso? Da Pajero? É aquele cara que tem prazer consigo mesmo. Né? Tá vendo que eu fui bem, né? Me saí bem, né? O cara é muito bom. Porque, na verdade, estava escrito em inglês. Esse é um artigo da Gulf Business. E o cara fala, the one that has pleasure with himself. Né? E é exatamente isso, né? E aí, o próximo exemplo é maravilhoso, que é da Mazda. Né? Mazda. Que era um veículo chamado de La Puta. Boa. Né? Aqui em Spanish, né? Puta means prostitute, o cara falava aqui, né? Só que os caras lançaram ainda, né? E aí dizia que que o La Puta estava desenhado para entregar a máxima utilidade, né? Com o mínimo espaço, proporcionando um passeio confortável e suave. Né? Próximo caso era o Honda Innuendo, né? Só que esse Innuendo foi um segundo nome que era o Jazz também, porque nos países nórdicos de onde tu vens, né, Felipe? O nome original era Fita, né? E Fita na linguagem no sueco, noruego e na Dinamarca, Fita é o órgão genital feminino. Sim, eu sabia disso. Né? E aí tem uma que é muito legal também, só para falar do último, né? Que era o Gutvik, que era do IKEA, né? Gut em alemão é bom, né? De Gut, sim, né? Sim. E Gut, Vik, o V tem o som de F, né? Fic. E Fic é o equivalente a fuck em inglês, né? Então o cara comprava um beliche, né? Já pensando no que ele ia usar. Que seria uma good fuck, né? Ou seja, uma foda maravilhosa, né? E o cara comprava isso aí, né? O Junei sempre gosta daquela marca de odontologia Oral Sim, né? Que também permite várias interpretações. E os argentinos vinham aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil e tal, tiraram foto daquela loja Ortobon, né? Porque orto em espanhol tem um significado todo especial, né? Mas é impressionante isso, né? Porque as pessoas elas se perdem realmente nisso, né? Então, assim, é um cuidado básico e que muitas vezes não se tem, né? Então, assim, é importante ter pessoas que falam outros idiomas. Sim, é importante. É importante que a gente perceba de que nomes podem significar outras coisas em outras línguas. Sim, também. Exato. Enfim, até para não causar problemas, né? Esse é um limão que eu adorei fazer porque, cara, eu dava risada sozinho. Sim, tem vários casos engraçados sobre eu fico pensando, quando tu falou sobre isso aí, eu fico pensando se... No Oral Sim?
Não, eu fico Oral, pensando vírgula, sim. que aqui no Brasil nós temos um ranking, né, dos 10 nomes, Eu vou dos apanhar nomes, depois dessa frase. Vai desconcentrar o Juninho. dos nomes mais interessantes, né, que são criados mais para as pessoas, não para marcas, né? Sim. E aí tem alguns nomes interessantes também, né, como o Otávio Bunda Seca. Ou então É sério? sim, Marca de que isso aí, Juninho? Maria, você me mata. Não, são nomes de pessoas. São, Não, tem um sobrenome que é de um cara que eu conheci em Fortaleza, que era o Pinto Rola. Boa. Não, tem, boa. de Pinto tem uma Nós vamos que ter que botar aquele selinho de censura no nosso programa. Zélia Taca Fundo Pinto. É o nome. Isso aí tu tem certeza que não são aquelas pegadinhas. Sorte que o nosso programa não é ao vivo, né? Sim. Senão daqui a pouco vai aparecer o Tomás masturbando, o Paulo latejando. Esse aí teve muita gente importante que caiu, hein? Nossa, diversos, né? nossa. Muita gente. E é muito engraçado, né? E já aproveitando, a gente tá falando de marcas em inglês, etc e tal. Esses dias um pessoal também perguntou assim, cara, o que vocês estão tomando? Guaraná, café, chá, enfim. Nós já tivemos oportunidades que a gente estava sim tomando apenas água, tomamos café, tomamos... No programa as pessoas perguntaram o que a gente bebe no programa. Exatamente. Então, hoje, nós estamos excepcionalmente tomando um whisky. Dica de bebida hoje. Dica de bebida, não é dica de leitura. Dica de livro, né? E esse whisky é um whisky maravilhoso, né? O Felipe é um cara que entende muito de whisky, né? Vou dar aqui pra gente poder dar um toquezinho na edição aqui depois, aqui mais pra cá. O pessoal da técnica tá falando aqui. Deu zoom? Deu, beleza. Tá aqui. Esse é o Royal Brackla. Esse whisky foi o primeiro whisky a receber o rótulo, né, oficial da monarquia inglesa. Ele era o whisky do rei, do William IV, 1833. Ele tem 16 anos, é um whisky maravilhoso. A gente está somente degustando aqui porque ele tem que ser... Olha que lição de branding, mas né? como é que funcionou essa... Como é que ele foi definido como É que naquela época, quer dizer, não naquela época, ao longo do tempo, vários produtos eles são reconhecidos como produtos dignos de servirem os reis e rainhas, né? Então, eles são produtos que recebem um selo da monarquia inglesa, né? Então, obviamente que isso acaba fazendo sucesso entre os caras da normalidade, né? Nós, como é que chama? A plebe, né? A plebe. A plebe que somos nós, no caso, né? Então, eles até hoje eles utilizam. Eu e tu, no caso, né? Eu e tu, é o Felipe é nórdico. O Juninho hoje teve o dia de Príncipe Charles dele bebendo whisky. E esse é um whisky escocês, né? E ele diz o seguinte, The King's Own Whisky, ou seja, o whisky do rei. Olha que interessante, a gente não bebe... Desde 1812, essa lição de destilaria. branding, né? Não estamos bebendo o produto, estamos bebendo a história. A gente falou tanto, marcas não vendem só coisas, vendem histórias. É provável que... Porque, assim, já existem alguns whiskies gaúchos, inclusive. Sim, a gente falou nisso no programa. Minas, eu também. Estive em Minas agora, tomei whiskies maravilhosos lá. Exatamente, é outro polo. Provavelmente deve ter um whisky, se o cara botar dentro dessa garrafa, eu vou achar melhor do que esse. Exato. Só não tem história. Só não tem esse apelo todo, que diz aqui 1812, o whisky do rei, etc e tal. Né? Enfim, estamos bebendo também a marca, não somente o produto. E eu vou dar minha dica de leitura. Tá aberto o espaço? Claro. A gente falou de Alasca, né? Um dos motivos pelos quais eu fui para Alasca, esse livro aqui. Falamos muito sobre isso, eu também sou um cara motivado filme, por isso. Né? Jon Krakauer, ele é um autor que escrevia para Outside, que é uma revista de esportes, né? de aventura e tal. E ele escreveu um artigo sobre um incidente que aconteceu no Alasca. Eu vou te interromper, eu tô arrepiado porque essa história é uma história que me motiva pessoalmente a minha vida. Exato. Tem muita gente que mudou Christopher depois. McCandless. Christopher McCandless, o Alex Supertramp. E ele escreveu depois um livro, Na Natureza Selvagem, né? E esse livro depois virou um filme com Sean Penn na direção, né? Que tem exatamente... Trilha sonora do Eddie Vedder. Que depois batiza, né, através de uma música, batiza a minha banda de rock, do Hard Sun Rock. Siga lá, @Hard Sun Rock no Instagram. As marcas conectadas, né? Então, Na Natureza Selvagem é a primeira dica de livro. Um livro que certamente vai mudar a forma como vê várias coisas. E eu trouxe mais 2 livros do Krakauer, né? Sobre Homens e Montanhas, para quem gosta de alpinismo e tal. É um livro que fala sobre isso, sobre aventuras nas montanhas. E o terceiro livro é Noir Rarefeito, que também virou filme, que é um dos mais famosos acidentes que acontecem no Everest, né? E o Krakauer estava nessa expedição. Outro filme maravilhoso. Que acontece. Inclusive, eu acho que esse filme é em 3D, né? Eu acho que eu vi no cinema, ele é 3D. Noir Rarefeito também. O título do filme também é exatamente esse, eu acho. Muito bem, Felipe. Ou Everest, não. Na verdade, o filme é Everest e o livro é Noir Rarefeito.
3 livros, histórias interessantíssimas. Vamos também aqui reconhecer os nossos apoiadores, né? Estamos aqui no estúdio da Play Content, né? Nossos amigos, né? Jonas e Matheus e a equipe super qualificada. Né? Também a Evolgo, né? Que é a empresa dos meus grandes parceiros e mais o sócio de vocês também. Saul. Né? O Saul, né? Que eu encontrei na semana de... Cara, faz tempo isso já. Eu tô com a minha memória incrivelmente detonada, né? E temos a Elementar também, a loja Henning aqui da cidade de Campo Bom, né? E também a nossa trilha sonora do nosso amigo Rafael Salib, que arrebenta no blues como sempre, né? Exato. Ele esteve no mês de agosto, inclusive, ele esteve em Novo Hamburgo, né? Fazendo show. Tocando no Swan Tower, e ele tá direto lá em Floripa. Então, para quem é de Florianópolis, procura por ele lá. Tá sempre com o Blues na Lagoa lá, que é uma iniciativa bem local da Lagoa lá, da Conceição. Vale a pena ir. Show. E ele tem um outro quarteto também. Terra onde morava o nosso amigo Ari Filgueiras, né? O Ari Filgueiras era o cara da Lagoa. Arizinho, que tá lá nos Estados Unidos. Tá lá no Texas. Tá lá no Texas hoje. Enfim, encerramos aqui mais um episódio. Convite, né? Para nos seguir. Convite, né? @limonada de limão oficial. Exatamente. Né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Né? No Instagram e no siga Spotify a gente também. no Spotify. Lá também estão todos os nossos episódios. Episódios com imagens, inclusive. Exato. As pessoas ainda não acordaram para esse ponto, assim, óbvio, né? Não vai Acho que elas não olhar querem para... acordar, né? Em alguns casos até é bom não vai acordar. olhar para a imagem enquanto tá dirigindo, né? Mas quando não estiver dirigindo, pode olhar lá pelo Spotify. Lá, se tu virar o telefone, vira a imagem de tela cheia, inclusive. Isso aí. Alta qualidade. Mas siga a gente, comente, sugira novos temas pra gente também, como vocês já viram que a gente tá buscando alguns temas também. Em breve mais alguns. E é sempre um prazer estar com vocês, meus amigos. Em breve aquele jantar na casa do Felipe e da Lu. Né? Vamos marcar aquele jantar para falar sobre o Alasca. Com certeza. Né? Muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Até mais, pessoal.